Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. Hoje a gente vai falar sobre uma empresa super importante no setor de esportes, enfim, no setor de vestuário no Brasil, empresa que tem crescido bastante. A gente tem aqui conosco o Fernando Tracanella, que é CEO da Track and Field, a companhia que fez o IPO em 2020, né? 2020. Mas existe desde 1988, enfim, a gente vai falar um pouquinho do histórico da companhia. Hoje eles já têm mais de 390 lojas, acho que se a gente atualizar esse número, já está desatualizado, né? São mais de 400. Tá vendo? Eu tinha certeza que a hora que a gente atualizasse o texto já estaria aqui desatualizado. Enfim, a companhia não só tem essa quantidade enorme de loja, cresce muito, mas também é muito importante na questão de experiências, né, voltada ao esporte, às corridas, enfim, a gente estava falando aqui antes de começar sobre todos os eventos que eles organizam. A gente vai falar um pouco sobre isso, as oportunidades que a companhia tem adiante, enfim, um pouquinho dos desafios também, mas antes disso, como sempre, Tracanella, muito obrigado por ter aceitado o nosso bate-papo aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Ferreira, Dani, sim, super feliz aqui de estar com vocês nessa conversa. E para conduzir esse bate-papo comigo, tenho a Dani Eiger, que é a nossa analista head do setor de consumo e varejo aqui no Research da XP. Tudo bem, Dani? Tudo bom. Excelente. Tracanella, vamos começar falando um pouquinho sobre o seu histórico, né? Você, se não me engano, se formou em administração de empresas, enfim, passou por várias companhias, né? Passou um bom tempo no Grupo Pão de Açúcar, enfim, fez uma carreira grande em empresas do lado financeiro, primeiro antes de chegar na Track and Field. Enfim, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória. Inclusive, Dani, também foi analista do Sell-Side como a gente, ou seja, temos futuro aí pela frente, né? E, inclusive, acho que é legal também trazer o quanto que isso te, talvez, ajudou, assim, nesse papel que você exerce hoje, né? Nessa questão de, às vezes, as pessoas não sabem nem por onde começar para se tornar um CEO, né? Assim, então, obviamente, não tem um caminho único, mas talvez você trazendo também essa visão, acho que seria bacana. Não, legal. Assim, de fato, né, minha carreira ela começou no mercado financeiro e começou, no início mesmo, foi em research. Então, eu comecei, faz tempo, né? Comecei em 91. Comecei no Unibanco e depois tive passagens pelo Banco Francês Brasileiro, Deutsche Bank. E essa área de research, sell-side, né, como você comentou, eu acho que ela me ajudou muito, né, nesse início de carreira a desenvolver uma capacidade de analítica, de conseguir ler um balanço de empresa. Eu acho que conseguir, enfim, obviamente, fazer um valuation. Eu acho que esse é um conhecimento muito valioso, né, muito importante para, enfim, tem sido muito importante para toda essa minha trajetória, né? Então, é um bom início, né? Eu acho que é um início interessante, se adquire uma bagagem técnica importante, se aprende a escrever relatório, aprende a fazer apresentação, então eu acho que foi um início muito bom. Tem contato com executivos de alto calibre, né? Eu acho que também esse é um ponto convive bacana, com gente de aprendizado, de muito alto nível, eu aprendi muito, né? Então acho que foi um início muito bom, assim, foi muito interessante. E eu comecei nessa área, né? Uma história até interessante, que meu pai, ele foi um dos primeiros RIs do Brasil. Né? E meu pai foi RI na década de 80, né? No início da década de 90, da Metal Leve, depois da extinta Perdigão. E eu acabei indo para essa área de sell-side muito por influência dele, contatos que ele tinha, né? E foi muito legal. E daí eu fiquei nessa área até 99. Né? O último lugar que eu trabalhei em research foi no Deutsche. E no Deutsche eu acompanhava varejo, né? Eu era analista de varejo e bens de consumo. E, consequentemente, eu tinha muito contato com algumas empresas, entre elas o Pão de Açúcar, né? Que era uma empresa, na época, mais negociadas, né? A Pão de Açúcar tinha feito o IPO em 95, se eu não me engano, né? Então era uma empresa nova do ponto de vista de mercado de capitais, mas uma empresa super tradicional. E como eu falava muito com o RI da época, eu acabei recebendo um convite para entrar na área de relações com investidores. Então a minha saída do mercado financeiro, entrada em empresas foi nessa área de relações com investidores. E fiquei por 4 anos nessa área. Depois eu rodei bastante no Pão de Açúcar, né? E foi muito legal porque eu tive muita oportunidade de conhecer diversas áreas, né? Planejamento estratégico, CSC, controladoria,
M&A, depois fui CFO de uma das empresas. Então, foi uma escola muito legal também, o Pão de Açúcar, e eu acho que no Pão de Açúcar, além de ter mudado de lado do balcão, né, de ter conhecido uma empresa que eu acompanhava como analista de forma muito mais profunda, foi muito legal também foi a primeira experiência numa empresa de dono, que isso me ajuda hoje também. Sim. Né? O Pão de Açúcar era uma empresa de dono, empresa de capital aberto, e foi uma experiência muito interessante, né, que acho que é muito valiosa para o que eu faço hoje. Né? A Track and Field também é uma empresa de dono, né? Então acho que aprendi muito nisso e foi uma trajetória também interessante porque eu pude rodar bastante por lá. Sim. Depois disso, enfim, você passou por algumas empresas do grupo Pátria, né? Sim. E até entrar na Track and Field também pelo lado financeiro, né? Então, eu fiquei quase 17 anos no Pão de Açúcar e depois do Pão de Açúcar eu passei 3 anos com o Pátria. Daí eu mudei um pouco de setor, fui para o setor de saúde. Sim. Então eu trabalhei como CFO de 2 empresas, 2 investidas do Pátria. Foi muito legal também, aprendi bastante. Uma das empresas era uma história muito de consolidação, de muitos M&As, então isso foi importante na minha carreira também, ainda na área financeira. E daí eu acabei saindo, né, quis dar uma parada na carreira em 2018 e fui para casa, né, com a ideia de ficar um tempo mais longo, né, estudar, viajar, né, que todo mundo pensa quando dá essas paradas, né. Só que eu recebi um convite de um headhunter, né, que me contou que tinha uma oportunidade numa empresa de vestuário esportivo, né, sem falar qual era a empresa, né, e de varejo de vestuário esportivo, né, e daí, eu falei, varejo, né, eu gosto muito do varejo, né, o varejo eu aprendi a gostar muito no Pão de Açúcar, e parece mentira, né, mas eu de fato falei, poderia ser a Track and Field, né, porque eu não conhecia nada da história da empresa como negócio, mas eu era um cliente, né, era uma marca que eu consumia muito e gostava muito da marca, então eu falei, se for Track and Field seria interessante, né, e era, né, então foi muito legal que casou 2 coisas, né, que eu gosto muito, né, que é varejo, dentro da minha carreira, e esporte, né, que eu sempre fui um cara muito ligado a esporte, sempre gostei muito e era uma marca que eu admirava muito, né? Que faz toda a diferença, né? Se trabalhar numa empresa com uma marca, com um produto que você gosta. Eu falo muito isso, assim, a gente vê alguns executivos do setor, né? Assim, quando o CEO, o CFO, o RI, ele realmente acredita no negócio, assim, é uma diferença importante. E assim, acho que não só para a empresa listada, até mesmo pessoa que trabalha, a gente também tem empresa listada no caso, mas qualquer papel que você tenha, quando você realmente acredita, acho que isso se reflete também no seu trabalho, né? Assim, você se motiva e você gosta do seu trabalho. Né? Faz uma diferença, assim, muito grande, assim, no seu dia a dia. E eu tô falando não só por mim, né? Eu vejo isso muito na Track and Field. As pessoas que estão lá realmente gostam muito do negócio, da empresa, da marca, admiram, consomem, né? A gente consome muito, né? A gente brinca que é meio uma economia circular, né? A gente ganha um salário e um pedaço importante a gente deixa lá com produtos, né? Então, enfim, casou as 2 coisas que eu gostava muito, que era varejo, que era esportes, e na área financeira, né? Eu entrei como CFO e diretor de expansão. Tá. E aí, já tinha o plano de IPO nessa época? Não, é interessante, né? Em 2018, né? Foi um ano de... Contar um pouco do contexto quando eu entrei, né? 2018 foi um ano que a empresa passava por uma mudança de governança, né? Então, os sócios fundadores, o Beto, o Ricardo, o Fred, que fundaram a empresa lá na década de 80, final da década de 80, tocaram a Track and Field até esse momento, sempre dividindo as áreas entre eles. E é uma história de muito sucesso, muito crescimento, mas eles naquele momento enxergavam a necessidade de fazer uma mudança pensando na perpetuidade da empresa, a sucessão, a profissionalização. Então, foi contratada uma diretoria de mercado, junto com o CEO de mercado também, que era o Túlio, e eu acabei entrando nesse momento. Mas a gente não falava de IPO, não. Até quando entrei, nós estávamos no meio de um planejamento estratégico, né, com uma consultoria, e a gente falava de um IPO eventualmente lá em 2023, né? E o fato é que em 2019, né, com taxa de juros a 2%, né, vocês sabem bem melhor do que eu, né, que é um mercado muito aquecido. Né, e muito aquecido do ponto de vista de IPOs, a gente acabou antecipando esse plano
porque era um momento muito favorável, né? E a gente começou a trabalhar no IPO, né? A empresa estava redonda, bem organizada, já tinha auditoria de Big Four há muito tempo, né? Sem dívidas, sem contingências, então dava para fazer, né? Um business plan também, que era uma história bacana de contar. E a gente começou a trabalhar naquele preparação que é insana, né? Para um IPO, que vocês conhecem. E a gente fez o primeiro filing do IPO no início de março de 2020. Daí 2 semanas depois, fechou tudo em função da pandemia. Exato. Daí a gente esqueceu o IPO, né? Porque o IPO passou a ser secundário, né? O principal era realmente a sobrevivência da empresa. Do negócio. E a gente, enfim, focou no caixa da empresa, como é que a gente mantinha os franqueados com saúde financeira, os fornecedores, né? A gente meio abandonou, mas o fato é que durante a pandemia, o que a gente viu foi que existia uma demanda muito grande pelo tipo de produto que a gente vendia, né? Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam preocupadas em cuidar da saúde, né? A gente começou a realmente ter uma retomada boa da venda, as lojas começaram a reabrir e a gente retomou o plano do IPO na metade de 2020 e acabou fazendo em outubro. Então foi um IPO, eu costumo lembrar que eu fiz o roadshow do meu quarto, né? Exato. Então foi um Imagino IPO com as diferente. lojas ainda fechadas, né? Ficou nesse movimento de abre e fecha, né? Dependendo da cidade, do estado, né? Então foi diferente, mas foi muito bom. E aí eu vou até puxar uma coisa, sair um pouco ainda dessa questão de CEO, mas é que eu lembro que nesse momento a Track and Field conseguia vender bem também por conta da omnicanalidade que ela já tinha, né? Assim, acho que vocês evoluíram muito e eu particularmente acho uma referência do ponto de vista até de consumidor. Eu acho que quem nunca, né, comprou online, foi numa loja, nunca teve uma experiência difícil, não teve que ir na franquia que você comprou para você trocar. Então, também se você puder trazer um pouquinho como que foi, talvez, esse planejamento, essa estratégia de omnicanalidade antes e durante a pandemia, porque também, de certa forma, viabilizou o próprio IPO, né? Porque nessa questão do entre e do abre e fecha, vocês estavam nesse momento que vocês conseguiam vender mesmo assim, né? Na verdade, a gente não planejou muito antes. A gente acelerou isso tudo na pandemia mesmo. Acho que a companhia foi muito ágil nesse sentido. A gente não tinha uma estrutura de omnicanalidade montada antes da pandemia. Isso foi nos primeiros meses que a gente montou uma parte de venda pelo e-commerce, faturamento pelas lojas, né, que é o Ship from Store, que até hoje, né, hoje 70% do que a gente vende pelo e-commerce é faturado por loja física. Que até um negócio diferente que a gente conseguiu é colocar o franqueado dentro da estratégia digital. Em boa parte desse faturamento. Né? Não competir, porque antes o franqueado via o e-commerce como uma loja própria que competia com eles. Hoje, não, é um canal para geração de negócios para o grupo inteiro. E o social selling, que foi super importante da gente começar a vender pelo WhatsApp, o vendedor interagindo com o cliente e fazendo uma venda pelo WhatsApp. Então, mas não foi um negócio que já estava em curso, sabe? A gente realmente acelerou muito na pandemia. Conta um pouquinho do histórico da companhia, né? Ela foi fundada, né, com foco em triatlon, né, pelo que você disse, mas rapidamente já migrou para mais, né, esporte, mais amplo, enfim. Conta essa conexão, um pouco do histórico da companhia e esse foco em esportes e corrida desde sempre. Né? A companhia começou em 88, né, com os três fundadores que permanecem até hoje, vendendo camisetas no colégio aqui em São Paulo, que eles estudavam, né? E já com esse foco em esporte. No começo era mais surfwear, menos esporte, mas os três gostavam muito de esporte, de triatlon, e viam essa possibilidade de desenvolver uma marca para esse atleta mais de performance. Né? E foi assim que começou, mas rapidamente a marca expandiu o escopo, né, para corrida, para fitness, né, quer dizer, hoje essa parte de fitness, né, roupa para academia é muito forte, né, e ao longo do tempo também para outras modalidades, né, yoga, bike, natação, mas eu acho que uma coisa interessante da história da companhia, da marca, né, que eu acho que é muito uma história de construção de marca, é nunca ter perdido o foco, né, então desde sempre é esporte. E desde sempre, eles sempre tiveram uma preocupação muito grande de criar um produto com qualidade, com tecnologia no tecido, né? Então, eu acho que, assim, um dos grandes segredos do sucesso da marca, da empresa, é essa consistência ao longo do tempo, né?
de nunca ter se desviado para um produto de uma qualidade inferior, e sempre operado uma marca, né? Então sempre com muito foco na marca Track and Field, e lá desde o início, né, com uma visão de uma marca que vai além do produto, mas uma marca também de experiências, né? Sim. Então, as corridas de rua começaram a ser organizadas, né, na década de 90. Né? Então, hoje todo mundo fala em plataforma de wellness, em ecossistema, mas essa visão já tinha desde lá de trás. Né? Sem dúvida. E é um setor muito competitivo, né, Dani? Assim, chama muita atenção como vocês conseguiram se diferenciar, porque você tem muita competição, né, de players internacionais, locais, né, que tentam copiar vocês ou tentam explorar o segmento, né, dado o crescimento. E vocês continuam com um crescimento muito forte. Né? Eu acho que tem muito a ver com essa disciplina, né? A gente também sempre teve uma vocação de ter um produto com um componente moda maior do que outras marcas grandes internacionais que já estavam aqui no Brasil. Então a gente sempre se autodenominou como um varejo de moda esportiva. Então sempre a preocupação não só com a tecnologia do produto, né, mas com o design do produto, com experiência em loja, né? Quer dizer, também o nosso modelo é um modelo que sempre foi o modelo dos clientes ser assistido na loja, né, com as vendedoras, né, e isso foi a gente manteve de forma muito consistente ao longo do tempo, né, as corridas de rua que gerava sempre um benefício muito grande do ponto de vista de conhecimento da marca, de experimentação do produto, de fidelização. Tráfego na loja. Tráfego também, na loja, né? Muito fluxo na loja para retirada de kit. Então, essa estratégia ela é uma estratégia vencedora que já vem de muito tempo. Né? Já foi a algumas lojas retirar kits. E até para pegar essa conexão que você tem falado da experiência, né? E você também falou da plataforma de wellness. A própria Track and Field tem construído essa plataforma para além desses eventos, que eu acho que muita gente com certeza já ouviu ou correu em uma corrida. Fala um pouquinho pra gente de como a TF Sports evoluiu desde então, né? Você falou, eu acho que foram pioneiros nessa questão da corrida de rua, hoje é muito mais do que isso, mas também tem outros braços que estão sendo construídos nessas frentes de wellness, mas assim, sempre respeitando a essência da Track and Field e conectando muito com a marca. Então, se você puder falar um pouquinho como que é essa construção de ecossistema que vocês estão fazendo. Hoje a TF Sports, né, que é a empresa que organiza os eventos, é uma empresa do grupo, com uma governança própria. Tem um dos fundadores, o Fred Wagner, é CEO dessa empresa. A gente tem muito foco na TF Sports hoje, não só como um instrumento, uma forma de fazer marketing para Track and Field, que era muito isso no início, mas hoje a gente enxerga a TF Sports como um negócio, com um business plan que demonstra aí uma rentabilidade no futuro, independente do benefício que gera para o varejo. Né? Então a gente encara como um negócio mesmo, com potencial de geração de valor grande para o acionista, e que com várias oportunidades para explorar não somente receita com inscrições, patrocínios, mas também marketplaces. Então a gente tem temos um aplicativo que em breve a gente teremos também a venda de produtos, né? Não só Track and Field, mas também do nosso marketplace de artigos esportivos, que é a TF Mall, e da vertical agora de alimentação saudável, que é o TFC. Né? TFC, para quem não conhece, é o nosso café e mini mercado de alimentação saudável. Hoje nós vamos terminar esse ano com 15 lojas com o TFC. Tem sido muito interessante, né, para explorar. É uma loja dentro da loja? É uma loja dentro da loja, né? Então, enfim, tem algumas lojas aqui em São Paulo, mas também no Brasil inteiro, né? Temos em João Pessoa, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, já tem uma quantidade grande de cafés espalhados aí pelo Brasil, tanto lojas próprias quanto franquias. E agora a gente vai explorar também dentro do aplicativo TF Sports a venda de produtos de alimentação saudável. Então, realmente está virando uma plataforma de wellness, né? Um one-stop shop que você pode encontrar desde a roupa para praticar o esporte. A gente tem conexão com mais de 7 mil treinadores dentro da plataforma que oferecem aulas para os clientes. É bem interessante, já temos mais de 1 milhão de usuários na plataforma. E aí, assim, quando você fala de TF Mall, que é um marketplace, ou mesmo da TFC, que aí você, né, é quase como um mini mercado, assim,
o que você enxerga que é o diferencial ao ser track and field versus aí talvez uns generalistas, né? Uma curadoria, trazer uma experiência diferente, produtos inovadores? É exatamente isso, né? Primeiro, a gente tem um cliente muito qualificado. Nós já temos o cliente realmente esportista que está buscando isso, né? E a nossa ideia é realmente ter esse lado que você comentou da curadoria. Então, encontrar as melhores marcas, os melhores modelos para os nossos clientes e o cliente reconhecer isso e a TF Sports acabar sendo o destino para quem está buscando produtos, serviços relacionados à alimentação saudável, vida saudável. Queria falar um pouquinho da estratégia de crescimento, Tracanelo. Vocês continuam, né, crescendo forte, né, nesse primeiro semestre de 25, mas vocês têm uma estratégia também de não acelerar demais, né? A gente falou sobre essas novas linhas de negócio, mas no crescimento de lojas, vocês têm um objetivo de crescer todo ano, mas sem acelerar muito. Como é que vocês veem ainda o potencial de lojas nos próximos anos, né? Ou seja, o white space ainda é muito grande, enfim, quanto vocês enxergam de potencial aí de lojas nos próximos 3, 5 anos? Bom, primeiro a questão da velocidade, você está correto, que a gente acaba indo numa velocidade que na nossa visão garante a qualidade da operação. A gente poderia acelerar mais, mas a gente talvez colocasse em risco duas coisas que são fundamentais para o nosso negócio. Qualidade do franqueado, a gente busca um franqueado que se identifique com a marca, que seja um operador local, que opere, que more na cidade, que se relacione com as comunidades locais, então queira realizar os eventos, esteja alinhado mesmo com a nossa estratégia. E segundo ponto, né, que é para qualquer varejo fundamental, mas a gente realmente dá um valor muito grande nessas duas coisas, achar o franqueado certo no ponto correto. O ponto correto não é só o ponto que vai ter o maior fluxo de pessoas, de clientes, mas também com o custo de ocupação que fecha a conta no final. Então, a gente olha muito isso. E a gente acha que esse é o ritmo que nos garante a manutenção da qualidade dessas duas variáveis. Tá? Então, a gente pode eventualmente até acelerar um pouco, mas a gente não ainda considera a possibilidade de aumentar muito em relação a esse patamar nosso hoje, que é em torno de 40 lojas por ano. Tá? Vocês crescem em torno de 10% por ano? Por volta de 10% a gente tem crescido em termos de número de lojas. Né? É isso. De faturamento é mais porque a gente cresce nas mesmas lojas. Né? Exato. E do ponto de vista de expansão física da rede, a gente tem uma estimativa que dá para quase dobrar o tamanho ainda. Né? Então, o formato de loja da Track and Field é um formato que gera muita flexibilidade para entrar em cidades menores. Então, a gente tem uma loja que nos permite entrar em cidades com 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, que é diferente de uma rede que tem big boxes, né, que tem lojas maiores, que é mais complicado. E então a gente vê a possibilidade de crescer bastante ainda no Brasil, e agora a gente inicia a exploração de uma nova avenida, que é a expansão internacional. Então nós temos uma primeira loja em Portugal, que foi aberta no ano passado. Na quinta-feira dessa semana, depois de amanhã, a gente vai abrir uma loja em Lisboa, na verdade é Oeiras, né, muito próximo de Lisboa, e no final do ano a terceira. Então a gente está com foco na expansão, o foco é realmente a expansão aqui no Brasil, porque tem muita coisa para fazer ainda e muita possibilidade, mas a gente começa em paralelo a desenvolver uma avenida para ser explorada fora do Brasil também, com o modelo de franquia fora do Brasil, com modelo de franquia e com a mesma estratégia também de ecossistema, realizando os eventos, muito parecido com o que a gente faz aqui. E aí você comentou os 10% do lado de abertura de lojas, mas aí tem também o same store sales, né, que é o venda das mesmas lojas, ou seja, a mesma loja vendendo mais. O que são as alavancas nessa frente? Assim, o que você enxerga ainda de oportunidade para você continuar com essa consistência de crescimento, talvez não na mesma magnitude, né, mas de qualquer forma, quais são as alavancas que vocês têm trabalhado para? Felizmente tem muita oportunidade ainda, né? Nosso crescimento ele tem sido relevante, né? Só para dar uma ideia para vocês, né? De 2019 a 2024, o crescimento médio desse período por ano foi de 25%. Né? E isso foi muito em função de venda das mesmas lojas, né?
teve uma contribuição, obviamente, de expansão, mas o principal fator foi crescimento mesmo das lojas, né? E aí a gente tem o desafio de manter isso, né? Porque a base vai ficando mais difícil, né? Exato. A gente cresce 25% ao ano, é crescimento em cima de crescimento, a base de comparação vai ficando mais difícil. Mas tem muita oportunidade ainda do ponto de vista de reforma de lojas, que a gente começou em 2021 e tem trazido um benefício muito grande de aumento de vendas para as lojas. Então hoje, as lojas reformadas crescem no dobro da velocidade da venda mesmas lojas, da rede, sem o efeito da expansão. Então, tem realmente uma mudança de patamar dessas lojas reformadas super importante. Em paralelo a isso, né, somado a isso, na verdade, a gente tem o crescimento do digital, que hoje é 10% do negócio, né, venda pelo e-commerce, tem muito potencial para crescer. E daí tem um monte de oportunidade relacionada à melhora de abastecimento de loja, de redução de ruptura, melhora a gente tem muita oportunidade também de explorar melhor as bases de clientes, de track and field, de TEF Sports, então a parte de CRM, tem muita coisa para ser feita também. E, obviamente, produto, né? A gente está sempre... Produto é uma coisa que a gente tem um foco, obviamente, muito grande, né? De lançar inovações e produtos novos aí nos próximos anos. Então, assim, não existe um fator, né? Para a gente sustentar esse crescimento. Eu acho que é a soma de diversos fatores, né? E eu acho que tem um vento também, olhando lá a parte externa, né? Eu falei muito de coisas que nós estamos focados, mas estão na nossa mão. Mas tem muita coisa também, é muito vento a favor, né? Porque as pessoas estão muito engajadas com um estilo de vida mais saudável, estão fazendo muito esporte, cada vez mais as gerações mais novas engajadas com isso também. O Brasil é o segundo país com mais corredores do mundo, né? Então tem, assim, a gente tem a felicidade, né, de estar num segmento do varejo que cresce numa velocidade grande, e acho que são tendências muito estruturais, né? Não vejo isso voltando, né? Tem muita coisa a favor, o athleisure, né, que é a combinação de roupas esportivas com roupas mais casuais, então tem muita coisa aí do ponto de vista externo que vai nos ajudar a atingir esse objetivo de manter o crescimento. O número de academias no Brasil também não para de crescer, né? Eu perguntei e TEF Sports, né, desculpa te interromper, mas TEF Sports, que vocês comentaram, são quase 4 mil eventos por ano. Sim. Eu perguntei pro ChatGPT quantas academias tem no Brasil, ele falou 56 mil, mas esse número pode ser qualquer coisa, né? Tem vários números, assim, tem as estimativas entre 35 e 45, aí depende se você tá olhando as pequenininhas, que chamam de mom and pops, né, aquelas de bairro, tem umas que quase, aí tem as mais estruturadas, enfim, mas a gente fala que é em torno de 40 mil, mas é tudo isso mesmo, assim, é realmente impressionante. Tem muita coisa. E são 19 milhões de corredores. 19 milhões? E desses 19 milhões... Mas olha o potencial, né? O 19 já é bastante, mas você pensar quantos habitantes existem no país, assim, tem muito espaço para isso continuar melhorando. Muito espaço, né? E desses 19 milhões, acho que 35%, 19 milhões é o número de 2024, 35% começaram em 2024. É mesmo? Novos corredores, né? Então é bem impressionante, né? E acho que cada vez mais gerações mais novas, mais engajadas, né, com o esporte, com uma vida mais saudável, assim, tem muito potencial, né? Eu acho que a marca está muito bem posicionada, né, para surfar isso, né? E eu acho que vocês também têm explorado muito bem essas tendências, né? Não só de, às vezes, nichos, como foi o caso do beach tênis, né? Que vocês só por eventos, também com um produto, com a TEF Mall, vocês também exploraram muito bem, mas também essa própria questão do infantil, né? Que a gente estava conversando, que vocês também lançaram uma linha infantil que está indo bem, né? Assim, obviamente pequena ainda, mas cresce bastante. A gente tem, né, o infantil já há algum tempo, mas tem crescido bastante mesmo, né? Acho que a gente vê um mercado, uma demanda bem importante para esse tipo de produto. Eu acho que a marca, né, tem uma coisa que eu acho que é muito diferente da média das outras marcas, né, que é a amplitude de faixa etária. É difícil pensar numa marca que vai atingir desde o kids, que é o que a gente estava falando aqui, até o idoso. Sim. Né? Faixa etária e gênero também, né? E gênero, os dois, masculino, também, feminino, do kids ao idoso, né? E isso também acaba estimulando muito o lado presenteável da marca, né? Você tem muita flexibilidade, você consegue comprar presente para quem você quiser na marca, né? E tem muita opção, por isso que
a track and field acaba sendo cada vez mais destino para presentes, né? Que a gente estava falando um pouco antes dessa entrevista, né? Que a gente cada vez tem um market share maior de árvore de Natal, né? Impressionante. E também de presentes de festas de criança, que é o caso de kids que a gente está falando aqui, né? E eu acho que tem muito a ver com essa flexibilidade de kids ao idoso, e nenhuma faixa etária se constrange da outra estar usando. É interessante isso, né? Sim. E masculino e feminino. De fato, a marca é mais feminina do que masculina. Então, hoje, o feminino responde... Porque a gente compra mais, né? A gente usa mais, gosta de cor, gosta de... Tem isso, né? A marca, mas hoje ainda é 65%, mas o masculino vem crescendo, né? Então, a gente... O 65% é a pessoa que compra ou é o produto que é comprado? Produto. Tá. O do masculino, boa parte são as mulheres que compram também. Geralmente é isso, né? É engraçado. Eu queria voltar na questão dos franqueados, que você falou das reformas das lojas. Quem que faz essa reforma? Vocês, companhia, os franqueados? O projeto é nosso, então tem uma área de arquitetura, mas o investimento é do franqueado. Tá. Mas vocês começaram liderando, né? Assim, fizeram primeiro na de vocês, para até mostrar, eu acho que o resultado e... Né, mostrar que é valioso, né? Exatamente. A gente começou aqui no Shopping Guatemi, em São Paulo, né? Foi em 2021, setembro de 2021. Que foi a primeira loja, né? Foi a primeira nesse formato novo, que já incluía o TFC, que é o nosso café mini mercado, né? E a partir daí a gente, enfim, tem um volume grande de lojas que já foram reformadas, mas ainda a gente vai terminar o ano com metade da rede ainda por ser reformada, né? A gente vai estar muito próximo de 90% da rede própria, já no formato novo, mas ainda tem um volume grande de franquias que ainda vão ser reformadas, o que é bom, porque isso sustenta um crescimento também nos próximos anos, né, de mesmas lojas. E tem esse debate, né, Dani, no setor de varejo que eu observo mais de longe, entre o modelo de loja própria e franqueado, né? Você já teve dos dois lados, né, o modelo de varejista que tem mais loja própria, agora modelo de franqueado, enfim... Acho que dá para entender que, obviamente, o modelo de franqueado fica, entre aspas, mais fácil crescer, precisa de menos capital, mas, por outro lado, também vejo um desafio de conseguir controlar o franqueado na ponta. Como é que você enxerga esse modelo, os benefícios do modelo do franqueado? Como é que vocês fazem para garantir a qualidade do atendimento nas lojas, enfim, que o franqueado está seguindo, né, tudo que vocês... pensam como marca e execução. E se eu puder complementar, Tracanella, que eu acho que um ponto que eu acho que vocês fazem diferente, pelo menos das listadas, é a questão de como vocês cobram também a margem, né, a rentabilidade, os royalties ali no sellout, que eu acho que também talvez ajuda e mostra em parte esse sucesso. Então acho que seria legal também se abordar um pouco essa dinâmica, que eu acho que vocês fazem isso diferente. Ótima pergunta. Assim, primeiro, a gente adora o modelo de franquia, tá? A gente acredita que o franqueado na ponta consegue operar muito melhor do que nós aqui do escritório em São Paulo. Então tem uma visão de qualidade da operação. Mas tudo começa, como eu comentei anteriormente, em escolher bem esse franqueado. Tem que ser um franqueado, tem um checklist, tem que ser um franqueado que vai de fato operar a loja. A gente não quer investidor. Quer quer um barriga no balcão, pessoa, né? Exatamente, que vai operar a loja, que vai estar próximo do negócio, que faz muita diferença isso. Um empreendedor, né? Um dono da loja. Empreendedor, o dono da loja daquele território. Sim. A gente vai ter uma pessoa também que goste da marca, tem que vibrar com a marca, tem que gostar do produto, né? Tem que ser uma pessoa que queira organizar os eventos, que é uma parte central da estratégia, e se relacionar com aquelas comunidades locais, principalmente quando a gente fala fora dos grandes centros, né, das cidades. Então se a gente ultrapassa essa primeira barreira e escolhe bem o franqueado e o ponto de venda, depois a gente tem um sistema que visa um alinhamento muito grande com o franqueado, né, que é o ponto da Dani, que acho que poucas redes, né, se não conheço outra, que cobra o royalty somente quando o franqueado vende o produto. Enquanto o produto está no estoque do franqueado, eu não ganhei. Sim. Então a gente realmente... Ele está na cadeia ainda. A gente está junto, a gente enxerga o franqueado como realmente nosso sócio, né? A gente está junto com eles. Então a gente tem que trabalhar junto com eles para ele vender o produto e aí sim a gente vai ter nossa rentabilidade através do royalties, né? E a questão de controle, a gente trata uma franquia como uma loja própria. Então a gente tem um grupo de supervisores de loja que cada um deles tem um grupo,
tem um número de lojas próprias e franquias que acaba supervisionando, e todas as áreas de back-office estão para atender a franquia também. Então, a gente tem toda a área de, por exemplo, arquitetura, de loja, a área de visual merchandising, que é a área que define as vitrines, treinamento, o e-commerce, pela estrutura de omnicanalidade, também está a serviço das franquias, abastecimento de loja, né? Então é um ponto interessante, né? Hoje a gente gera um pedido, uma sugestão de pedido toda semana para o franqueado. Então a gente trabalha isso para realmente sugerir um pedido. A gente não obriga o franqueado a comprar uma quantidade mínima. Então isso é uma outra coisa, a gente dá essa flexibilidade, mas a gente sugere um pedido semanal para o franqueado que pode se abastecer toda semana. Então a gente também tem uma estrutura logística que permite um abastecimento semanal das lojas, das franquias, que isso possibilita que eles trabalhem com capital de giro mais leve também. Então, assim, estou falando vários pontos aqui, mas acho que o conceito principal é que a gente pensa muito no ciclo virtuoso do franqueado, com boa performance, crescendo, com rentabilidade, que isso vai ser bom para a marca, vai ser bom para todos. E sendo sócio do negócio ao invés do... A empresa nunca teve um litígio com nenhum franqueado. Interessante. Na história, a gente começou com o modelo de franquia em 2011, né? Quando a gente, enfim, mais do que dobrou o tamanho da rede, muito mais, né? Naquela época, em 2011, nós tínhamos 45 lojas, né? A gente está hoje com mais de 400 lojas. Nenhum litígio e muita pouca saída da base, muita pouca saída na história. Então, e a gente investe no relacionamento, de ter um relacionamento muito próximo, de ouvir o franqueado, de realmente tem muito insight, muito input interessante que a gente ouve dessa base de franqueados, que são as pessoas que estão realmente no dia a dia do negócio. Então, a gente gosta muito, tá? Teve alguma curiosidade, algum feedback dos franqueados que vocês atuaram e virou uma estratégia da companhia? Assim, alguma ideia, alguma coisa assim? Olha, tem muito, né? Porque a gente ouve muito todo tipo de... A gente recebe todo tipo de feedback, né? A gente ouve muito feedback dos franqueados, desde do ponto de vista de calendário. Putz, é melhor a gente lançar a coleção nova nessa data por N razões, né? Ou do ponto de vista de produto. A gente, produto, o cara tá ali, né? Produto, o cara tá lá, ele tá na frente do cliente, né? Então a gente recebe muito feedback de produto, de marketing, assim, de todas as áreas. Não sei se eu tenho um exemplo específico, né? Mas a gente tem uma escuta muito ativa, né? E tem, assim, contribuições em todas as áreas. Bacana. E aí um outro ponto, assim, tem essa discussão de loja própria e franqueado, mas também tem a questão de você ser verticalizado ou não, né? Sim. E aí sempre também tem tudo tem os dois lados da moeda, assim. Fala um pouquinho como que a Track and Field enxerga essa frente, assim, o que faz sentido de repente ter um pouquinho ou não? Hoje nós temos 10%, cerca de 10% da produção própria. Os outros 90% são produzidos por terceiros. A nossa vocação é varejo. Nós não somos uma indústria. Então, esses 10% muito em cima de itens mais estratégicos. Nós temos também uma tecelagem em Joinville, para alguns tecidos também mais importantes, mais estratégicos, mas o modelo de negócio é um modelo de negócio de ecossistema que inclui também fornecedores. Então, é um modelo de negócio de ecossistema do ponto de vista de franqueados e também de fornecedores, que nós temos um relacionamento de muito longo prazo. A gente foi desenvolvendo fornecedores ao longo do caminho, que nos permite ter muita flexibilidade e agilidade em desenvolver produtos. Então, não é pelo fato da gente não produzir tanto internamente que a gente não tem agilidade de desenvolver coisa nova. A gente acha que tem essa agilidade pelo fato de ter uma base muito bem construída de fornecedores, né? Então tem uma quantidade grande de fornecedores, tem fornecedores pequenos, fornecedores maiores, né? Mas esse é o modelo que a gente gosta, que a gente não tem vocação para a indústria. A parte que a gente produz é muito mais um complemento, né? Mais um pulmão que a gente tem para fazer frente a esse crescimento que a gente tem. Que torna o negócio mais asset light, né? Tem menos ativos fixos. A gente é muito asset light, a gente não tem nenhum imóvel, a gente não tem pouca fábrica, né? A gente gosta desse modelo. As lojas, na maior parte, são franquias, né? Então, o modelo, de fato, é asset light. Exato. Perfeito.
Queria falar um pouquinho também da agenda de sustentabilidade, né? Vocês têm várias estratégias, né, em relação a estratégia de sustentabilidade, tanto do ponto de vista de produção, da companhia, enfim, se puder... Pessoas, né, diversidade, exato, acho que também. Puder falar um pouquinho sobre isso. A gente tem na companhia um comitê, primeiro uma área de ESG, né, que é dedicada a isso, né, que foi criada, um comitê de sustentabilidade também com membros do conselho, com um consultor externo, que a gente leva esse assunto muito a sério. A gente não gosta de fazer muito marketing, de usar isso como marketing, né, fazer muita espuma em relação a isso, mas obviamente a gente está olhando do ponto de vista de pessoas um foco muito grande em diversidade, né? Então hoje assim, tem programas de diversidade na companhia, a gente leva isso muito a sério, né? Do ponto de vista de produto, a gente está sempre buscando utilização de produtos de matérias-primas, de materiais mais sustentáveis, né? Então a gente está olhando reciclagem, né, de diversos materiais, a gente está utilizando material reciclado, por exemplo, no tênis agora que a gente lançou recentemente, o Aeris, ele já é boa parte feito de material reciclado. Então a gente está olhando oportunidades do ponto de vista de meio ambiente, de trabalhar com itens mais sustentáveis, né? Do ponto de vista de fornecedor, também a gestão de resíduos, uma coisa que a gente tem um programa que essa parte de gestão de resíduos é um assunto que a gente tem explorado bastante com os fornecedores, né? Na medida que a gente trabalha muito com fornecedores externos e menos com produção própria, isso implica também um desafio da gente trabalhar junto com esses fornecedores nessa direção, né? E também a parte de emissão de gases de efeito estufa, a gente tem objetivos, né? A gente já está trabalhando com a poliamida com carbono neutro, e tem objetivos. A gente tem um plano que é uma informação pública, né? Quem quiser acessar o nosso relatório anual tem algumas metas, né, relacionadas à sustentabilidade para os próximos anos, né? Então a gente leva muito a sério, faz parte, cada diretor da empresa tem uma meta relacionada a ESG, de remuneração variável. Eu tenho, todos os diretores têm, então é uma coisa que a gente leva bastante a sério. A gente não fala tanto ainda sobre isso, mas é um tema importante. E sempre quando a gente fala com algum CEO do setor de vestuário, vem o debate sobre a durabilidade dos produtos, né? Que acho que é um debate grande que surgiu com o fast fashion, né? Essas marcas internacionais, mas enfim, acho que vocês estão num outro espectro aí, né? Mas enfim, acho que é um debate sempre importante. Não, mas isso é um ponto super importante que você mencionou, que eu acho que essa é uma característica do nosso produto. Sim. Nosso produto dura. Exato. Né? Dura até muito. Né? Do ponto de vista financeiro, dura até demais. Brincadeiras à parte, mas ele é um produto que dura. Exato. Né? E a gente tem toda hora, né? Pessoas falam, pô, você tem essa camiseta há mais de 10 anos. Né? Eu tenho roupa da Track and Field de muito tempo. Então, acho que esse fator de durabilidade, qualidade do produto, de certa forma, endereça uma parte importante da questão de sustentabilidade. Né? Sim. Sem dúvida. E voltando na questão de inovação e ter fornecedores de terceiros, quanto tempo leva de vocês criarem um design de um novo produto até chegarem nas lojas, passar para a produção? Olha, hoje a gente tem duas formas de fazer isso, né? Tem uma forma numa esteira normal de uma coleção, que isso pode demorar 6, 7 meses entre a gente idealizar o produto, enfim, a parte de design até chegar na loja. Mas a gente criou uma coisa que tem sido muito importante, que é um lab. Né? De um lab, essa é uma célula que tem o objetivo de desenvolver produtos fora da esteira da coleção, fora de coleções. E isso nos permite desenvolver coisas muito rapidamente que nós enxergamos como uma tendência, uma oportunidade de um produto. Então tem vários itens, né? Eu vou dar alguns exemplos, talvez alguns clientes, investidores reconheçam na loja, mas o nosso tênis, que é o tênis da marca Track and Field, chama Aeris, foi feito dessa forma. Agora a gente acabou de lançar um produto que tem feito muito sucesso, que é um casaco, tanto para homem quanto mulher, chama Slim Fit, com um tecido super bacana, um caimento super legal, que foi feito fora de coleção.
Então a gente tem esse processo que é mais longo, porque tem a inspiração da coleção, tem uma viagem para algum lugar, cores, até chegar na loja, que é um processo mais longo. Mas também tem uma célula, que é esse lab, que é para desenvolver coisas muito rapidamente, para a gente ter um tempo de reação e capturar tendências. Sem dúvida. E vocês, imagino que, diferente de outras empresas de vestuários, como vocês são mais focados em esportes, vocês vão ter que mudar completamente a loja de uma estação para outra, né? Enquanto outros varejistas de vestuário têm uma exposição maior à questão climática ainda. Sim. A gente acaba sendo bem menos exposto, né? Mas nós temos uma coleção, duas coleções, grandes coleções por ano, que é a coleção de inverno, depois a coleção de verão. Agora a gente está no momento de troca de inverno e verão. Sim. Convido todos a conhecerem, inclusive a coleção nova, que está linda. E temos cerca de 40 mini coleções ao longo do ano. São coleções de 5, 6 produtos, que tem o objetivo de trazer coisa nova quase toda semana do ano. Interessante. E uma linha permanente, que é o produto básico que não falta, que são os produtos best-sellers que a gente não liquida e tem sempre na loja. Então é assim que a gente trabalha, né? Mas de fato, o nosso produto é menos perecível. Então o nosso produto, até do ponto de vista de gestão de estoque, ele tem uma perecibilidade menor porque ele é menos suscetível a essa questão de moda que você comentou. Então uma camiseta de Thermodry de 3 anos atrás é uma camiseta perfeitamente vendável hoje. Né? Então acho que isso é diferente. Exato. Obviamente, você não tem que desovar, talvez, que nem outros. E posso fazer com muito mais cuidado. Tem um desafio que você, acho que talvez tenha que ser até mais criativo nessa motivação da pessoa comprar, que é o ponto dos 10 anos da camiseta, né? Assim, para a pessoa ir lá, que talvez seja esse papel das mini coleções, né? Você trazer drops, novidades, que a pessoa fala, pô, não tô precisando, mas pô, legal isso aqui, que é a questão da moda esportiva, né? Por isso que é uma área central nossa, né? O coração da empresa é essa área de desenvolvimento de produto, né? Você tem toda a razão. Assim, tem o desafio de não cair numa mesmice e ficar repetindo muito, repetindo cores, renovar os modelos, né? Por mais que a gente tenha calça legging, top, camiseta, regata, a gente tem que... Esses produtos vão continuar, mas a gente tem que fazer diferente, cores novas, designs diferentes. Então tem de fato esse desafio, sem dúvida, de tá sempre pensando em coisa nova. E, Tracanella, talvez uma última, assim, nessa mais de negócio, e aí talvez trazendo um pouco mais para o hoje, né? Assim, a gente tem visto muito essa preocupação em relação à desaceleração de consumo, né? Assim, da demanda mais fragilizada, gente falando que está vendendo menos, gente falando que está vendo menos gente na rua. Como que vocês estão sentindo isso na Track and Field? Assim, o que vocês estão enxergando? Como foi o Dia dos Pais, né? Tiveram alguns eventos aí, mas vocês têm sentido essa desaceleração ou para você ainda tá tudo tranquilo nessa dinâmica do Infelizmente, setor? Por enquanto, a gente continua bem, né? No primeiro semestre, nós divulgamos faz pouco tempo, né? O crescimento foi de 30%. Então, foi um ótimo crescimento, foi um crescimento foi um até dos maiores da nossa cobertura. Acho que só ficou atrás de Mercado Livre, se não me engano, no nosso setor. Então, que é um difícil ali. Quem sabe fazer o próximo trimestre. Mas então foi um crescimento muito bom, até um pouco acima do que nós esperávamos, né? Acho que muito forte. E eu acho que tem muito a ver com o que eu comentei ao longo dessa conversa, de tendências muito favoráveis, né? E muito acerto em produto. A gente acertou muito em produto, né? E a tendência permanece, Dani. Eu acho que assim, a gente não vê uma mudança ainda, tá? Assim, do ponto de vista de ritmo de vendas, né? A gente tem viu um terceiro trimestre parecido. E, obviamente, eu não posso falar em números aqui, né? Mas a gente não vê uma mudança de tendência, não. Agora, como vocês pensam, vocês são um negócio que vocês crescem bastante, mas geram caixa também, né? Como é que vocês pensam a questão de uso do caixa entre investimentos, né? Enfim, distribuição e payout aos acionistas, né? Eventualmente, enfim, como funciona? Como vocês pensam a questão de... O nosso modelo é um modelo gerador de caixa, porque é uma empresa que cresce com uma boa margem bruta, porque o produto permite, né, uma boa margem bruta. Sim. E o crescimento também faz com que a gente acabe diluindo despesas. Então, é interessante, né? Vou dar mais uma estatística que eu acho muito legal. Eu falei que de 2019 a 2024 a gente cresceu com o CAGR, né, com um crescimento médio anual de 25%. A gente cresceu a lucratividade nesse período em 40%. Então, a gente tem
A gente conseguiu ganhar rentabilidade, gerar caixa, e o modelo Asset Light que você comentou nos permite também ter um CAPEX mais otimizado. Sim. Porque eu invisto pouco em abertura de loja, é o investimento do meu franqueado. Mas nesses últimos anos a gente teve investimentos maiores do que histórico da companhia, porque foi investido muito em reforma de loja própria, que aí sim é meu investimento, e em tecnologia, especialmente na plataforma TF Sports. Agora, loja própria, acho que eu comentei aqui, a gente vai terminar o ano com 90% da rede já reformada. Então, em algum momento também esse uso do caixa, ele tende a diminuir, ou, na verdade ele vai acabar. O grosso do investimento na plataforma TF Sports também ele vai acabar ficando para trás. Então, eu vou voltar a acumular mais caixa. A gente tem hoje, é importante falar, a gente tem 0 dívida na empresa. Então, a gente tem nenhuma dívida, a gente gosta de não ter dívida. Então, a premissa número 1 para olhar o caixa é não quero ter dívida, por N razões, né? Não é nem uma discussão muito técnica de estrutura de capital, mas é uma discussão acho que no Brasil é melhor não ter dívida. Exato, ainda mais num país com os juros, né, nos níveis do Brasil. E a gente tem essa mentalidade. Eu tenho uma política de caixa mínimo, que eu quero ter liquidez do ponto de vista de caixa. E eu olho essas necessidades de investimento. As necessidades de investimento vão se reduzir naturalmente em função de estar completando alguns ciclos, né, de reforma de lojas, investimento em tecnologia. Não é que vão parar, mas vão reduzir bastante. E aí, eventualmente, a gente pode discutir a questão do payout, né, que é pagamento de dividendos. Né? Recentemente também a gente fez uma recompra de ações importante, um programa de recompra de ações que visou beneficiar os acionistas, né? Essas ações foram canceladas, aumentando a participação dos acionistas da base, que foi uma oportunidade que a gente viu também. Então essa é a cabeça nossa, né? De muita cautela, a gente gosta de ter liquidez, a gente gosta de não ter dívida, mas obviamente a gente não quer ter um excesso de caixa. Sim. Então é uma coisa que a gente mais para frente a gente eventualmente vai discutir. Perfeito. Mais alguma, Dani? Não. Eu acho que só uma última do meu lado, do ponto de vista de negócios. Você comentou várias vezes da estratégia de digitalização da companhia, os 10%, né, que são vendidos por e-commerce. Se vocês têm um percentual alvo de quanto isso deveria ser nos próximos anos e como vocês têm utilizado inteligência artificial na companhia, enfim, como isso tem integrado, né, no negócio de vocês. Olha, a gente não tem um guidance, né? A gente nem poderia passar um guidance aqui de participação do e-commerce, mas eu acho que tem muito chão pela frente, tá? A gente, para dar um pouco do histórico, né? Antes da pandemia, o e-commerce era 3% do sellout, né? E de uma empresa que praticamente quadruplicou de tamanho nesse período, ele foi de 3 para 10. Então, ele foi de 3 para 10 em cima de uma empresa que cresceu muito. Então, o crescimento foi bem relevante. Mas a gente acha que tem muita oportunidade. Mas eu acho que tem uma questão também que o nosso cliente ele vai muito à loja. Sim. Então, a característica do negócio de ter muita novidade toda semana, de ter uma experiência onde tem uma equipe de vendas para assistir o cliente. Então, reforma de lojas, o TFC, que onde tem do TFC, a gente tem mais frequência de clientes, tudo acaba favorecendo também a ida do cliente à loja. E a gente também tem um social selling muito ativo, que é essa troca, essa interação entre a equipe de vendas e o cliente. Então, isso tudo acaba competindo um pouco com o canal e-commerce, né? Sim. Mas ainda assim eu acho que tem um chão muito grande pela frente. Esses 10% inclui vendas via WhatsApp? Não. Não inclui. Então já é originada maior, né? Só originado pelo site, não estão incluindo o social selling, que muita empresa inclui o social selling, eu estou falando só realmente o que foi captado pelo e-commerce. Então já é foi maior, faturado por loja física ou pelo CD. Hoje o CD fatura mais ou menos 30%, o restante 70% por lojas. Né? Legal. Tracanella, acho que entrando aqui no último bloco do nosso bate-papo, queria saber como é que é a sua rotina fora da track and field. Enfim, a gente estava falando um pouquinho do papel do esporte aí na sua vida, né? Então, acho que se pudesse comentar um pouquinho como é que você equilibra na vida pessoal, trabalho, enfim. Lazer. Então, para mim, esse ponto é fundamental, né? De ter
acho que o equilíbrio vem muito de abrir espaço para o esporte, que eu gosto. Então, as pessoas falam, pô, você tem muita disciplina para fazer esporte, mas nem tanta disciplina, eu gosto, né? Sim. Então, eu tenho essa vantagem de gostar de todo dia, faço todo dia alguma coisa. Então, entre corrida, academia, musculação e tênis, todo dia eu estou fazendo alguma coisa, inclusive fim de semana, né? Então, isso é uma coisa que me ajuda muito. E eu acho que também ter outras válvulas de escape, né? De ter hobbies, né? Eu tenho alguns hobbies, eu sempre gosto de ficar com a minha família. E eu acordo muito cedo para fazer tudo isso, né? E durmo cedo também. Então, minha rotina começa muito cedo, né? Que hora você acorda? Eu acordo por volta de 5. É o 5 a.m. Club, então, né? Mas eu durmo muito mas cedo você entra também. na banheira de gelo sem banheira de gelo? Não. Ainda. Não sigo esses modismos, não. Mas eu durmo muito cedo e eu acordo cedo. Também à noite eu não sou um cara muito produtivo, né? Sim. E eu durmo... Minha casa, todo mundo dorme cedo, então as luzes se apagam muito cedo, mas a gente acorda cedo. Então, se eu acordo às 5 da manhã até às 9, que é a hora que eu começo a trabalhar, tem bastante tempo para fazer muita coisa. Né? E é um momento tranquilo, né? Porque não tem ainda nada muito acontecendo. E é um momento que a minha cabeça está melhor, que eu consigo fazer mais coisas, eu consigo fazer, enfim, um monte de coisa antes de começar a trabalhar. Perfeito. Como é que é seu estilo de liderança com suas equipes? Olha, eu até, assim, interessante, né? Quando eu assumi como CEO 2 anos atrás, né? Eu pensei, putz, como é que eu vou trabalhar com essas equipes novas, né? Que eu tô assumindo, né? Daí, na minha cabeça, né? Eu tinha que ter um papel, primeiro, de ouvir muito, né? Então, eu acho que eu tenho uma característica de ouvir, até porque as melhores ideias vão aparecer do time, né? Vão surgir das pessoas que realmente estão... muito relacionadas, né, aos assuntos do dia a dia. Então, eu ouvi muito, né, eu acho que daí depois, a etapa seguinte, né, de ouvir muito, é tentar filtrar e estabelecer as prioridades. No momento seguinte, é um pouco de alocação de recursos, de destravar algumas coisas, de ajudar as equipes a entregarem o que foi proposto, né, de meio de viabilizador, né. E depois eu deixo as pessoas trabalharem. Então, eu acho que eu tenho um estilo de dar espaço para as pessoas trabalharem, para as equipes tocarem. Eu não faço micromanagement, eu deixo realmente as equipes trabalharem, obviamente acompanho, mas eu tenho a característica de dar espaço, dar autonomia para as pessoas, né? Então, é mais ou menos isso. E você passou por várias áreas diferentes, não só na companhia, mas em outras empresas também, começou no setor financeiro. Que conselho você daria para quem está no começo de carreira, enfim, olha uma carreira como a sua e se inspira, e, enfim, o que deu certo para você que você acha que faz sentido passar para outras pessoas? Olha, eu acho que humildade de ouvir muito, né, de realmente aprender com quem está mais tempo, né, fazendo qualquer tipo de atividade, capacidade de se relacionar bem com as pessoas, acho que me ajudou ao longo da minha carreira. Desenvolver uma capacidade analítica, né, de analisar problemas, porque no final do dia a gente está sempre resolvendo problemas na vida executiva, né? Exato. E eu acho que o CEO chegam os problemas maiores, né? Os problemas maiores. Se chegou lá, é quando ninguém resolveu, tem que chegar lá, né? Você tem que ser treinado, né, para isso, né, de resolver problemas. E eu acho que um pouco da resposta anterior, né, que nessa trajetória, acho que todo mundo deveria não descuidar do pessoal, né, da família, da atividade física, que é importante para todo mundo, dos hobbies, porque senão em algum momento vai dar ruim, né, assim, no meio do caminho. Então, eu acho que equilibrar bem isso, acho que eu sempre fiz isso, né, nunca deixei de fazer outras coisas além de trabalhar. Não deixar o trabalho consumir, né? É isso aí. E, por último, alguma indicação de livro que você queira dar para... Ou série, ou podcast. Podcast eu gosto muito do Acquire, né? Muito bom. Muito Acquired, bom. Acquired, que tem bastante... São histórias legais sobre empresas, com um nível de detalhe bem profundo, mas ao mesmo tempo gostoso de ouvir. Então eu tenho
tenho escutado bastante esse podcast. Fizeram um episódio recente sobre o Google, né? Acho que são 4 horas de episódio. Então isso é bom para ouvir correndo, né? Sim. Então, bem interessante, né? Um da Nike também, que é muito interessante. Verdade. E livro eu gosto de ler bastante biografia, né? Então, eu acho que talvez o gênero que eu mais gosto é biografia. Então, eu li recentemente a biografia do Elon Musk, li do Obama. Eu li uma muito interessante do CEO da Disney, o Bob Iger, né? Que esqueci agora, me fugiu um pouco o nome, mas é muito interessante. Acho que um Sonhos Acontecem, um nome parecido com esse, né? Então, acho que são as coisas que eu tenho consumido. Perfeito. Excelente. Tracanella, muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Agradeço, foi ótimo, obrigado. Deixar aqui as portas abertas, né, para você voltar mais vezes e atualizando dessa história tão bacana que é a Track and Field. Legal. Obrigado. Pessoal, lembrar vocês a deixarem seu like, o seu comentário aqui e enviarem nas suas listas para todo mundo que ainda não conhece bem a Track and Field, ou mesmo quem já conhece, que vai se beneficiar aqui desse nosso bate-papo. Lembrar vocês que a gente tem um episódio novo a cada 15 dias aqui no canal do YouTube da XP, mas também no Spotify e em todas as plataformas de streaming. É isso, até o próximo episódio, até mais.